paz do Senhor Jesus, que Deus em Cristo possa estar assim te abençoando de uma maneira gloriosa. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero compartilhar com você uma porção da palavra de Deus e creio que você será abençoado através desta palavra, que é a palavra do Senhor Jesus. Eu quero compartilhar com você em Êxodo, capítulo de número 18, versículos 1 a seguir, que nos diz assim: Ora, Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito a Moisés e a Israel, seu povo, como o Senhor tinha tirado a Israel do Egito. E Jetro, sogro de Moisés, tomou a Zípora, a mulher de Moisés, depois que ele lhe enviara com seus 2 filhos, dos quais um se chamava Gerson, porque disse: Eu fui peregrino na terra estranha. E o outro se chamava Eliezer, porque disse: O Deus de meu pai foi por minha ajuda e me livrou da espada de Faraó. Vindo, pois, Jetro, o sogro de Moisés, com seus filhos e com a sua mulher, a Moisés no deserto, ao monte de Deus, onde se tinha acampado, disse a Moisés: Eu, teu sogro Jetro, venho a ti com tua mulher e seus 2 filhos com ela. Então saiu Moisés ao encontro do seu sogro, inclinou-se e beijou-o, e perguntaram um ao outro como estavam, e entraram na tenda, e Moisés contou a seu sogro todas as coisas que o Senhor tinha feito a Faraó e aos egípcios por amor de Israel, e todo o trabalho que passaram no caminho, e como o Senhor os livrara. E alegrou-se Jetro de todo o bem que o Senhor tinha feito a Israel, livrando-o da mão dos egípcios. E Jetro disse: Bendito seja o Senhor, que vos livrou das mãos dos egípcios e da mão de Faraó, que livrou a este povo de debaixo da mão dos egípcios. Agora, pois, sei que o Senhor é maior que todos os deuses, porque na coisa em que se ensoberbeceram, os sobrepujou. Então Jetro, o sogro de Moisés, tomou o holocausto e sacrificou para Deus. E veio Arão e todos os anciãos de Israel para comerem pão com o sogro de Moisés diante do Senhor. Louvado seja Deus. Prezado amigo, irmão, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Coisa boa é quando nos reunimos para falar das coisas de Deus, para tratar das coisas concernente à obra de Deus. Veja aqui a conversa entre 2 crentes, Jetro e Moisés. Então, observe que lá em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26, diz assim: Que farei, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. Jesus disse assim, que quando estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei no meio de vós. Ou seja, quando o cristão se reúne, o objetivo dele é tratar das coisas de Deus. Observe que Jesus disse que onde estiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele está presente. Então, se a pessoa está reunido, tratando da vida alheia, tratando de coisas que venha ofender a Cristo e a sua obra,
Então, certamente, quem está no meio daquela reunião ou daquele grupo de pessoas não é Jesus. Porque Jesus ele não gosta dessas coisas. Então ele falou assim, se tiver reunido no nome dele, ele está presente. Então se não tiver no nome dele, então quer dizer que ele, com certeza, ele não está presente. E o apóstolo Paulo diz no versículo que eu li, 1 Coríntios 14, 26. Que fareis, pois, irmãos? É uma pergunta. Quando vos ajuntais? Então, quando nos reunimos? Cada um de vós tem o quê? Salmo, doutrina, revelação, línguas, interpretação. É para fazer tudo para a edificação. Então veja aqui em Êxodo, onde eu li capítulo 18, versículos de 1 ao 12, a Bíblia fala que Jetro veio saber da boca de Moisés os feitos relacionados com as bênçãos de Deus. Observe que ele veio saber das bênçãos que Deus tinha realizado ali quando tirou o povo do Egito, ali do Mar Vermelho, as vitórias que Deus tinha dado ao povo. Então veja que Jetro não veio saber da vida alheia, Jetro veio saber das bênçãos que Deus derramou sobre os filhos de Israel. E nós também devemos fazer a mesma coisa quando nos encontrarmos, um crente com outro crente. Não devemos saber dos problemas que está acontecendo na igreja, procurar nos informar. Não, isso aí não é benéfico. Nós devemos nos informar a respeito do que Deus tem feito na igreja e através da igreja, e não saber da vida alheia. Então veja que enquanto os ímpios eles dizem assim, vamos colocar aqui a fofoca em dia, os cristãos agem diferente. Os cristãos conversam sobre a obra de Deus. É aqui no caso de Jetro e deve ser também na nossa vida cotidiana. Veja que o verso 8 diz que Moisés contou primeiro as bênçãos e depois contou as lutas e os trabalhos. Por quê? Porque Moisés inverteu a ordem, como muitas pessoas fariam, diferente. Alguém perguntar como é que está indo a obra de Deus. Nossa, pensa, eu já estou para entregar porque eu não aguento mais. Está muito difícil. Eu não sei por que Deus me colocou para tomar conta desse povo. Não, Moisés, ele primeiro contou as bênçãos, não dizendo que Moisés não teve e não teria problemas na frente, porque tomar conta de pessoas não é brincadeira. Mas observe que ele primeiro contou as bênçãos. O versículo de número 8 diz que ele contou sobre as bênçãos que o Senhor tinha feito sobre o povo de Israel. Veja, quando ele vai nos informar, dizendo assim: E Moisés contou a seu sogro todas as coisas que o Senhor tinha feito a Faraó e aos egípcios por amor de Israel. Aí vem a segunda parte. E todo o trabalho que passaram no caminho e como o Senhor os livrara. Então que ele diz que teve dificuldade, mas Deus livrou eles daquela dificuldade. Então, observe se na época do batismo com o Espírito Santo, ou seja, se na época tivesse a evidência do batismo com o Espírito Santo, Jetro e Moisés, eles teriam se alegrado, teriam falado línguas, como dizem hoje, teriam caído no mistério. Por quê? Porque eles estavam tratando da obra de Deus. Então,
Se a evidência do Espírito Santo do batismo fosse na época de Moisés, certamente eles teriam sido batizados e falado línguas estranhas. Por quê? Porque o Espírito Santo se alegra quando alguém está falando das coisas concernentes ao reino de Jesus e do próprio Jesus. Então, o verso 9 vai estar falando que eles falam do Senhor e da sua gloriosa obra. Então, quando a pessoa fala do Senhor e da gloriosa obra do Senhor, traz alegria, traz gozo e glorificação ao nome do Senhor. Veja o 9, diz assim, ó, e alegrou-se Jetro de todo o bem que o Senhor tinha feito a Israel, livrando-o da mão dos egípcios. Aí o verso 10 diz, e Jetro disse, bendito seja o Senhor, que vos livrou das mãos dos egípcios e das mãos de Faraó, que livrou a este povo de debaixo das mãos dos egípcios. Então veja aqui que Jetro, ao falar do Senhor e da sua gloriosa obra, ele teve alegria. Então veja bem, falar do Senhor e da sua gloriosa obra traz alegria, traz gozo, traz paz e, por fim, enaltece o nome do Senhor. Agora veja o verso 12, que falar do Senhor traz além de alegria, traz também comunhão, traz serviço e engrandece o nome do Senhor. Então Jetro, o sogro de Moisés, tomou holocausto e sacrifícios para Deus, e veio Arão e todos os anciãos de Israel para comerem pão com o sogro de Moisés diante de Deus. Então veja que o verso 12, Jetro agora, como gratidão ao Senhor, ele sacrifica ao Senhor. Então observe que falar do Senhor traz alegria, traz também comunhão, e a pessoa se disponibiliza a trabalhar para o Senhor. Então veja como é maravilhoso a gente falar somente de Jesus e da sua obra. Porque o crente ele não foi chamado, o crente ele foi escolhido, o crente ele não foi chamado para conversar coisas que não tem nada a ver com a obra de Deus. Ele foi chamado para fazer a obra do Senhor. Então veja que Jetro ele foi apenas levar os filhos e a esposa a Moisés. Mas ele aproveitou a oportunidade, sacrificou ao Senhor e glorificou o seu nome. Louvado seja o nome de Jesus. Então, quando você glorifica ao Senhor, traz amor, traz comunhão com os irmãos, fraternidade e, o mais importante, comunhão com Deus. Veja que ali houve uma comunhão. Depois de Jetro saber de tudo que tinha acontecido, ele sacrificou ao Senhor, se alegrou e foi comer pão junto com os demais. Ou seja, isto é comunhão com Deus. Agora veja que há em 2 Coríntios, capítulo 13 e o versículo 13, que é o versículo da bênção apostólica, que diz assim: a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Observe que aí existem 3 itens na bênção apostólica que é interessante
marcar isso aí. Primeiro, a graça. Segundo, o amor. E terceiro, comunhão. Ou seja, quando você está envolvido com as coisas de Deus, você recebe graça, você recebe amor e você recebe comunhão. Então observe que há uma necessidade de nós nos reunirmos, melhor dizendo, para fazer a obra do Senhor. E quando nós nos reunirmos para fazer a obra do Senhor, tenha certeza que tudo vai bem. Jesus nos abençoa, nós nos alegramos, nós temos comunhão um com os outros, nós temos comunhão com a pessoa que não é crente, porque é muito importante ter comunhão com as pessoas que não professam a mesma fé que nós, porque a gente pode ganhá-las para Jesus. Então é interessante, a obra de Deus ela é espinhosa em fazer, mas é gloriosa, porque a gente sabe que um dia nós iremos ser recompensados pelo Senhor. Eu quero concluir aqui esta breve mensagem dizendo uma coisa para você que me ouve. Glorifique ao Senhor. Por quê? Porque Ele é bom, Ele é maravilhoso, Ele cuida de nós, Ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado de você, Ele tem cuidado da sua família. Então procuremos então em fazer a obra do Senhor. Cuidemos em fazer a sua obra, porque a Bíblia diz que o nosso trabalho não é vão no Senhor. E quando nós nos reunirmos, a pauta da conversa é Jesus e a sua obra, e nada mais. Porque se nós tratarmos de Jesus e da sua obra, certamente ele vai estar no nosso meio. Eu quero repetir o versículo de 1 Coríntios 14, 26. E aqui eu quero encerrar. Que farei, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Ou seja, tudo que você fizer, faça para edificação. Faça com um propósito. Todo culto que você fizer tem que ser para Jesus e tem que ser para a edificação de alguém. Que Deus em Cristo nos abençoe. E até a próxima porção bíblica, se o Senhor assim nos permitir.